Agora teremos mais um painel, só que desta vez composto somente por mulheres. E falaremos sobre um tema muito importante: maiorias minorizadas. Como mediadora, temos a doutora Melina Fachem, a quem eu convido a vir aqui ao palco. E para discorrer sobre o assunto, contamos com a presença das doutoras Lilian Azevedo e Kari Guajajara. Lembrando que temos, além do pessoal aqui da plateia, nós também temos muita gente online acompanhando agora este painel. Agora eu passo a palavra para a doutora Melina Fachem. Bom painel. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui na 8ª Conferência da Advocacia Paranaense, num painel composto por mulheres, mulheres potentes, lideranças e referências, e, sobretudo, um painel voltado para pensar e discutir a temática de gênero. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente à diretoria da Seccional Paranaense da OAB, não só por essa grandiosa conferência, mas por ter a preocupação de ter um espaço para debater gênero protagonizado por mulheres dentro da conferência. Faço esse agradecimento em especial à nossa presidente, a doutora Marilena Winter, que obviamente personifica a importância da ocupação desses espaços de poder por mulheres. Estou certa que o seu protagonismo e muito contribuiu para termos esse painel, como também faço um agradecimento especial à doutora Marion Bach, uma das organizadoras aí dessa conferência, que também tem um protagonismo e uma preocupação com os temas de gênero que, sem a menor dúvida, desaguaram nesse momento e nesse painel, e também a doutora Sabrina Bequi, que me fez o convite para estar aqui na mediação desse painel, ao lado dessas duas grandes mulheres, lideranças, cada qual dentro da sua atuação, na advocacia privada, na advocacia pública, e que nos inspiram e nos movem a esse debate. A ideia é que a gente tenha um painel mais dialogado, um pouco menos formal. Portanto, nós vamos partir aqui de um diálogo a partir de perguntas comuns para que nós possamos, obviamente, compartilhar as nossas experiências com a doutora Kari Guajajara, que é advogada da COIAB e uma das, mais ativas e importantes advogadas do movimento indígena hoje no Brasil, e que faz aí essa importante articulação e defesa dos povos indígenas, sobretudo no contexto da Amazônia brasileira, e a doutora Lilian Azevedo, que é hoje presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios, tem essa importante função também de destaque no campo da advocacia pública e que nos brindam com a sua presença nesse painel. A nossa primeira reflexão, e é uma reflexão comum a ambas que eu queria colocar, é que a gente sabe, obviamente, que nem o direito, nem os espaços do direito foram pensados para nós mulheres. Eles são espaços masculinos, pensados por homens e para os homens. Nós temos uma linguagem jurídica, que é uma linguagem que se construiu neutra, e, junto com essa linguagem, temos instituições jurídicas. E aqui não estou nomeando há uma universalidade aqui. As nossas instituições jurídicas são
supostamente neutras, mas a gente sabe que essa neutralidade tem um endereço certo, né? Ela abrange, né, e favorece sujeitos de direito, e aqui sujeitos masculinos de direito, né, não só do ponto de vista da interpretação e da aplicação do direito, mas também da própria ocupação desses espaços jurídicos de relevância, né, sejam espaços de poder representativo em instituições jurídicas, sejam espaços também de poder no dizer o direito, em interpretar o direito, como, por exemplo, o judiciário, né, ou mesmo espaços acadêmicos, do qual também venho, né, que são espaços aí ainda de dominância masculina. Então, posta essa premissa, eu gostaria de escutá-las, né, em termos dessas estruturas de discriminação, né, como das vivências de cada uma, né, essas categorias que a gente chamaria de discriminação estrutural e institucionais são percebidas, né, à luz da atuação profissional de cada uma de vocês. Não sei quem gostaria de começar? Então, começo agora com a Kari e depois começo com a doutora Lília. Doutora Kari, por favor. Obrigada, doutora. Bom, Zané Karuk, vou cumprimentar a todos na minha língua materna, que é o Enheté, do tronco linguístico Tupi-Guarani, para demarcar e dizer que no Brasil nós temos pelo menos 275 línguas diversas, como se nós tivéssemos 275 países dentro de um país só. Né? E todo mundo conhece muito o português, mas nós temos muitas outras línguas espalhadas Brasil afora. Então, demarcar esse espaço, né, com esse cumprimento, que é um boa noite, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer ao OAB pelo convite, dizer que é uma honra enorme partilhar essa mesa com duas grandes mulheres, né? E também uma honra estar aqui na OAB Paraná, minha primeira vez em Curitiba. Vi uma indígena lá da terra indígena Araribóia, lá do Maranhão, parar em Curitiba. Então, foi um caminho longo, mas muito interessante. Então, gostaria de agradecer a acolhida, agradecer o espaço, dizer desse prazer imenso de poder partilhar esse painel com vocês. Parabéns ao OAB Paraná pela sensibilidade da mesa e também por trazer essa diversidade que compõe o Brasil para esses espaços de discussão, né? É extremamente importante, eu acho que isso fica de recado para todo o Brasil, dessa experiência maravilhosa de vocês compor uma mesa, né, com uma mulher indígena, ainda que seja de outro estado, mas uma mulher indígena enquanto uma das diversas faces dos brasileiros, né? Porque o brasileiro não tem uma face só, ele tem diversas faces. Doutora, tentando responder um pouco da sua pergunta, a partir do local que nós viemos, é importante que nós possamos compreender um pouco do nosso passado. Os povos indígenas têm isso muito forte. Nunca olhar situações de forma isolada. Aquilo que está acontecendo aqui e agora, como se fosse resultado do nada, como se fosse uma situação criada naquele momento de existência. E não é. É preciso a gente lembrar que o patriarcado, a misoginia, o machismo, o racismo, ele tem raízes históricas. E nós não lidamos com essa situação hoje de termos, por exemplo, carreiras jurídicas predominantemente ocupadas por homens e homens brancos, porque essa é uma realidade criada agora. Não. Isso que nós vivemos hoje é um resultado de um longo processo histórico de uma sociedade, repito, formada pelo patriarcado, pela misoginia, pelo machismo, pelo racismo e por um colonialismo que exterminou muitos dos povos indígenas desse país. E aí, nesse cenário que se cria de injustiças, uma das que mais se destaca, doutora, é justamente a questão de gênero. Somos nós, mulheres. Nós, mulheres, não ocuparmos espaços de poder, nós, mulheres, não ocuparmos espaços de decisão, nós, mulheres, não estarmos na centralidade do debate quando se trata de poder e decisão, não só no Brasil, no mundo, né? Essa é uma construção que não parte do Brasil, senão do mundo. Então, eu faria esse recorte, talvez, das carreiras jurídicas, doutora, para demarcar um pouco desse espaço, para rememorar de como nós ainda traçamos um caminho absurdo, apesar de termos uma Constituição que traz a perspectiva da igualdade entre homens e mulheres, apesar de termos uma CLT favorável, em teoria, a direitos que seriam
de ambos, apesar de termos convenções internacionais, né, e tratados internacionais que resguardam esse direito à igualdade, à equidade de gênero e etc., mas que nós nunca conseguimos avançar efetivamente para que isso se traduzisse dentro das nossas realidades. E aí eu faço o recorte da advocacia e faço o recorte também das carreiras jurídicas como um todo, né? Não é possível que um país que tenha 305 povos indígenas, um país que é composto majoritariamente por mulheres, um país que é composto majoritariamente por pessoas pretas, negras, ainda ter a maior parte dos magistrados e dos cargos de chefia dos tribunais superiores ocupados por homens e somente homens brancos. Então, que país é esse que nós estamos construindo e desenvolvendo em que nós não conseguimos avançar para que ele tenha realmente a cara das diversas pessoas que formam as raízes originárias daqui? Que país é esse em que as mulheres, nós só temos uma ministra no STF, uma ministra mulher no STF. Nós nunca tivemos uma ministra indígena no STF, num país que é originariamente indígena. Nós, mulheres, ainda estamos preocupadas com a dupla jornada, com ter que cuidar de casa, com ter que cuidar dos filhos, com ser advogada ao mesmo tempo, não ser remunerada pelo trabalho que fazemos em casa. Como que nós vamos disputar em pé de igualdade? Que igualdade, que equidade é essa que nós falamos que não nos dá instrumentos para que nós conseguimos estar dialogando em pé de igualdade? E qual a responsabilidade dos advogados nisso? Qual a responsabilidade da OAB em todo esse processo? Por que falar disso aqui? Porque nós temos esse papel de reconstrução desse cenário. Não é um cenário exclusivo das carreiras jurídicas, mas também é um cenário em que é contaminado por essa perspectiva e que nós temos naturalmente o dever de mudar esse cenário. E não só nós, mulheres, porque nós já fazemos essa luta há muito tempo, né? Que se diga aí, direito de votar e etc., não foi dado por ninguém, nós conquistamos. Então, não é uma responsabilidade só nossa. Nós precisamos que os homens assumam essa responsabilidade de forma conjunta. Precisa ser uma pauta prioritária para os homens do que para as mulheres, porque são os homens que estão tomando as decisões atualmente. Então, se nós não mudamos esse cenário de construções coletivas, como que nós podemos falar? Vamos falar de nós para nós mesmos de novo? Quanto que nós vamos avançar? Né? E aí muito me orgulho de ter uma presidente mulher na OAB, que aí é uma referência que representa todas nós. Dizer que é um prazer imenso poder estar aqui e saber que isso tudo, com perdão da palavra, é chefiado por uma mulher. Isso me orgulha muito. Então, doutora, de todas essas injustiças que nós vivemos, a da equidade de gênero ela é muito forte porque ela se destaca em todo esse cenário. E aí, o que assusta é que, apesar de termos grandes avanços da perspectiva do direito, da perspectiva constitucional, normativa em geral, nós não conseguimos ver a efetivação disso. Ou seja, o curso natural das coisas nunca vai nos levar a um cenário de equidade de gênero. Nós não podemos abandonar a própria sorte para que um dia o mundo se preocupe que nós cheguemos em algum momento na vida em um cenário de equidade de gênero. É um processo que naturalmente precisa de políticas afirmativas, é um cenário que naturalmente precisa de incentivos, e eu acho que o CNJ vem fazendo um processo de discussão muito interessante nesse sentido. Então, se infelizmente nós não vamos conseguir avançar, né, tão somente com esse curso natural, cabe a nós assumirmos essa direção. E eu acho que esse processo de diálogo ele é extremamente importante, doutora, porque nós precisamos conseguir falar e também conseguir ser ouvidas. É necessário que todas as pessoas possam e consigam ouvir que essa não é uma responsabilidade das mulheres tão somente, senão principalmente uma responsabilidade coletiva e principalmente dos homens. Obrigada. Eu agradeço imensamente a doutora Kari e passo a palavra à doutora Lilian, fazendo já um complemento a essa provocação. A doutora Kari falava do curso natural, né, dizendo que a evolução, né, das nossas relações sociais levará à equidade de gênero. Dados desse ano, de março desse ano, da Organização das Nações Unidas, nos falam que temos ainda séculos até alcançarmos essa igualdade.
Portanto, o curso natural das relações sociais é a manutenção do patriarcado, né? Então, doutora Lilian, por favor. Está funcionando esse? Não, acho que não. Boa noite a todos, todas, todes. Que honra, né, estar direto aqui da minha Bahia, Melina, né, minha terra do axé, curtindo esse frio maravilhoso aqui de Curitiba. Não, é bom esse equilíbrio. Kari, eu sou assim muito sua fã. Não sabia que você era você quando a gente te viu junta no carro. E, enfim, você faz um trabalho brilhante, né? Melina também aqui, uma grande inspiração, já vinha dizendo a ela. E todo o povo curitibano. E aí eu reúno aqui, em nome da nossa presidente Marilena Win, que, enfim, é uma colega, né, procuradora aqui do município, que hoje está como presidente dessa instituição e que tanto nos inspira, Marilena, a prosseguir, né, nessa luta de buscar esses espaços por igualdade, né. Kari vinha falando e eu fiquei lembrando, né, eu como mulher negra, procuradora do município de Salvador, e eu faço questão de frisar que sou mulher negra, porque quando a presença de uma mulher negra, uma mulher indígena, no espaço, por si só já é uma presença pedagógica, né, porque nós somos poucas nesses espaços de poder, e das mulheres como um todo, né? A gente, seja ela das diversas cores de pele ou das diversas segmentos, todas as vezes que uma mulher chega num espaço de poder, é uma força muito grande para todas as mulheres. E eu fiquei me lembrando sobre uma simbologia da cultura africana, a simbologia de um pássaro, o sankofa, que é um pássaro com a cabeça voltada para o passado, e você dizendo que a gente não pode esquecer do nosso passado. E ele traz a ideia de um provérbio africano que diz que é possível você voltar e pegar o que você esqueceu no passado, né? E eu acho bem interessante essa simbologia, porque para a gente enfrentar nessa lógica de encruzilhada, onde a gente hoje está tirando dessa encruzilhada a questão do gênero, mas que tem tantas outras questões aí nesse viés de uma maioria, que é minorizada, para lembrar aí do tema do painel, mas hoje destacando a questão de gênero, destacando a questão das mulheres, a gente precisa primeiro entender que são várias mulheres, né? A gente fala no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas na verdade não é da mulher, são que mulheres, a gente já tem que começar a diversificar esse olhar e ver cada uma com suas lutas, mas uma apoiando a outra, a lógica de sororidade. E nesse meu lugar de fala, que é um lugar de advocacia pública municipal, que é o lugar do nosso chão, da cidade, como o meu grande amigo, presidente aqui da Associação de Curitiba, falou há poucos dias, né, a cidade onde tudo acontece. Por que tudo acontece? Porque é na cidade que a gente sente mais de perto as políticas públicas, que a gente sente a importância da iluminação de nossas praças, do serviço de saúde pública, do serviço de limpeza. É nessa cidade que nossos sonhos acontecem, nossos dramas também. A gente fica perguntando que cidade é essa que a gente quer, né, Cíntia, num país tão diverso e pluriversal. Que cidade é essa onde, de uma forma, numa lógica tão perversa, ela segrega, né? Mas o que é mais interessante a gente perceber de tudo isso é a naturalização. Eu acho que o ponto começa daí. Porque, primeiro, a gente sai de uma lógica de ignorância, onde não se falava sobre esses temas. Faz pouco tempo, né, eu não estou tão velha assim, que eu me formei. E eu me lembro que na própria faculdade de Direito, esses temas, mulheres, a questão de raça, a questão dos povos indígenas, sequer eram citados. Temas extremamente relevantes, como licitação, né, como ambiental, tantos outros temas eram citados, como ditos temas tradicionais, mas esses outros temas, eles eram perfumarias, né? Aquela coisa para complementar o crédito que a gente vai na matéria e pega ali e vê aquela coisa bonita. Então, a gente estava ali numa lógica ainda de ignorância, porque a gente nem falava, né?
Ainda bem que a gente avança, e aí falando muito do sistema jurídico, e a gente começa agora a trazer esses temas, né? Mas a gente ainda muito na lógica da teorização, onde a gente vê vários discursos, várias doutrinas que são importantes para respaldar tudo isso. Mas eu venho de uma lógica, como procuradora do município, nessa minha atuação agora sistêmica como presidente da Nacional, que vejo realidades diversas de país, eu vejo uma lógica vivencial. Quando, por exemplo, os colegas que aqui me acompanhavam, a gente estava no Conselho Deliberativo da NPM, a gente se surpreende com a colega dizendo que um determinado município, onde há paridade de homens e mulheres, todos os homens recebem uma determinada gratificação. E só as mulheres são excluídas dessa gratificação. Porque só um volume de homem ocupa os cargos de chefias, mas essas mulheres não ocupam. Ou como outro município que eu fui, onde todas as mulheres que engravidam, Melina, e têm sua licença maternidade, automaticamente elas perdem determinados benefícios em seu contra-cheque. Né? Ou outro que eu também fui, onde que no edital você colocava cláusulas de barreiras para as mulheres, para que elas não acessem. Então, eu venho dessa lógica vivencial, dessa lógica que percebe como é complicado, às vezes, a gente até num espaço de poder, está numa reunião, muito importante, com diversos parlamentares, e de repente alguém parar para você e olhar como se você fosse alguém exótica da mesa, você falando sobre a reforma tributária, um tema tão importante para o nosso país, e lhe perguntar, você veio da África, foi? Esse seu cabelo, eu tenho alguém assim, bem interessante isso. E de repente ele desconcertar nessa mesa. Então, enquanto a gente, no espaço jurídico, não entender que nosso direito reproduz isso. Não é só uma questão de você buscar no direito soluções para você conter e para você avançar com a questão de gênero. É você entender que o próprio direito ele foi gestado numa estrutura machista. E a gente tem que ter o cuidado, como operadores desses direitos, que queremos transformar os nossos países, que temos bom coração, bons propósitos, a gente tem que estar atento, porque várias atrocidades que aconteceram em nosso país, a exemplo da tragédia que foi o sequestro de milhares de negros e negras, que foi você está dizimando a população indígena, várias questões que aconteceram em nosso país foi sob a égide da lei. Quando a gente pensa que até 1835, assim quando aconteceu toda essa caminhada de abolição da escravatura e tudo, você pensa que negros e leprosos não poderiam frequentar escolas. Você pensa que no ano que eu nasci, em 1977, foi dado o direito à mulher a se divorciar. Mas quando você pensa no dia a dia, que é esse chão que eu venho, porque eu venho do chão da cidade, do chão das políticas públicas, você observa que a maioria das chefes de famílias são as mulheres. São elas que sustentam o solo desse país. É praticamente o útero dessas mulheres. E nós que temos o privilégio de hoje estar nesses espaços, cada uma com suas histórias, nós temos o dever de se juntar, sim, com homens dignos e maravilhosos que também querem essa transformação, para a gente, de fato, começar a olhar o problema, fazer essa lógica de Sankofa, olhar para trás e pegar o que a gente esqueceu no passado, para, de fato, a gente fazer diferença. A doutora Lilian disse que, muitas vezes, o direito, ao invés de combater os estereótipos sociais que recaem sobre o que se esperaria de um papel feminino, muitas vezes esses estereótipos que a sociedade reproduz são cristalizados pelo direito. E o direito tem uma potencialidade enorme de ser um instrumento de transformação social, mas também pode ter, ou pode ser um instrumento a serviço da manutenção dessa ordem muito desigual de relações de poder que a gente vive. E dentro dessas desigualdades, apesar da gente viver uma universalidade da opressão feminina, porque infelizmente temos aqui um tema muito democrático,
né? As mulheres são discriminadas, mas nós sabemos que as mulheres também não são discriminadas por igual, né? As pessoas não sofrem preconceito no vazio, no abstrato, as mulheres não sofrem preconceito no vazio e no abstrato. A gente sabe que as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, né, mulheres que têm outros, enfim, marcadores de vulnerabilidades, as colocam em situação ainda mais vulnerável, né? Então, daí o nome, inclusive, do painel proposto, né, das maiorias minorizadas ou das maiorias vulnerabilizadas, porque do ponto de vista numérico, obviamente, somos a maioria, mas do ponto de vista das relações de poder, ainda não temos a mesma assimetria de voz, a mesma assimetria de armas e a mesma assimetria, a mesma simetria de possibilidades de ocupação dos espaços, sobretudo dos espaços de poder. E aí surge um grande tema hoje dentro dos debates de gênero, que é a chamada questão das interseccionalidades, né? Então, ver as mulheres com as suas cores, com as suas origens, com a questão de classe, que também é uma questão fundamental num país tão desigual quanto o Brasil. E não é por acaso que as mulheres negras estão entre as mulheres de mais baixa renda, né? Essas opressões, a Kimberly Crenshaw, que é a autora que formulou esse termo das interseccionalidades, ela fala, são como ruas que se entrecruzam, né? E nesses entrecruzamentos, a gente sabe que as vulnerabilidades se aguçam. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, à luz, né, para usar uma expressão da Djamila Ribeiro, à luz do local de fala de cada uma próprio, né, nesse entrecruzamento de vulnerabilidades, né, quais são os obstáculos e as perspectivas sobre, né, com essa lente de gênero, mas sobre a questão racial, aí especificamente, né, num país que tem uma herança enorme ainda de um passado escravocrata, né? Lembrando que o Brasil foi o último país da nossa região a abolir a escravidão com uma lei extremamente problemática, né? E de uma herança colonial, né, em que os povos indígenas ainda em 2023 têm que ir à nossa Corte Constitucional para garantir o seu direito à titularidade das suas terras. Então, doutora Lilian, começo com você. Obrigada, Melina. Eu acho que, primeiro, a gente fala muito de racismo estrutural e a gente tem que entender, quando você traz aí o tópico da abolição, a gente tem que entender que abolição é essa, que você é sequestrado, né, do seu país de origem, do seu continente de origem. Como você bem trouxe, o Brasil foi o último a aprovar, né, essa dita abolição, e ainda assim, de todo o Ocidente. E ainda assim, a gente tem uma música bem cantada em Salvador, que é o dia 13 de maio, né? Que é o dia seguinte, né? O dia 14 de maio, desculpa, que é o dia seguinte. Eu saí por aí, não tinha nem casa, nem para onde ir, subi a favela e dali eu nunca desci. Então, quando você para pensar que essa população, que foi inclusive as primeiras populações de rua, né, porque ficavam vadiando, e aí vem a lei de vadiagem, aí vem o Código Penal encarcerando essa vadiagem, você vem com todo esse histórico, e você chega hoje, tem estudos que dizem que é necessário ainda 9 gerações para que 10% da população mais empobrecida consiga uma renda média. Então, você vê todo um histórico de que a gente não herda. Né? Eu venho de uma família de comunidade, eu venho de uma família que meus pais não conseguiram nem ter o 2º grau. Então, eu sou a primeira a se destacar, né, nessa família. Então, você vem de uma realidade que você não herda. E é importante a gente colocar isso para a gente parar de romantizar o problema, não só meu, mas de tantas mulheres que estão, nesse sentido, invisibilizadas. Mas, quando a gente fala aí do racismo institucional, que reproduz tudo isso, a gente precisa falar de responsabilidade institucional. A gente precisa começar a implicar as instituições para que comece a repensar
e comece a ver como ações práticas vão mudar essa realidade. E a gente começa a ver agora mesmo a NPM, a gente está com a parceria com a Advocacia Geral da União, pensando em propostas. Foi lançado o programa Esperança Garcia, que vai dar bolsas, né, de estudo, juntamente com a organização da sociedade civil, para que pessoas que vão ingressar na advocacia pública possam ter ali um sustento. Nós, na NPM, nós começamos também com boas práticas, revelando e mostrando como, em diversos lugares do país, há uma dificuldade dos municípios realmente promoverem essa igualdade. Então, você começa a perceber realmente essa luta, como eu falei aqui no início, entre a teoria e exemplos práticos que já começam, vamos comemorar. Mas ainda agora mesmo acabou de passar, salvo engano, na Câmara de Deputados, a questão da lei de cotas, inclusive estendendo para os quilombolas, que eu achei fantástico, mas você percebe que ainda há um tabu, ainda há um discurso de meritocracia, onde nós, mulheres, nós não partimos do mesmo ponto. E é preciso trazer cada vez mais esse problema, porque a gente só vai conseguir fazer política pública de diversidade no nosso país quando a gente entender que nós somos pluriversal. Eu nem gosto de universal. Eu já uso hoje em dia pluriversal, porque a lógica da universalidade é uma lógica de apagamento. É uma lógica que não respeita a cultura, inclusive falada, de muitos povos, que não necessariamente é uma cultura escrita, porque eles não puderam ter uma cultura escrita, porque eles foram alijados. Então, foi através da oralidade que esses ensinamentos tradicionais, seja da população indígena, seja da população africana, foi passando e foi sobrevivendo. Então, eu acho que, enquanto a gente não entender como, na prática, e aí eu dou o último exemplo, por exemplo, a gente estava com um projeto na NPM que a gente estava percebendo que os terreiros, que, enfim, também é uma manifestação religiosa em relação a outras religiões, espírita, evangélica, em muitos lugares dos municípios do nosso país, eles não têm imunidade tributária, porque não é reconhecido ali como um templo religioso. E por que não é reconhecido ali como um templo religioso? Porque foi uma religião muito perseguida e eles tinham que ficar escondidos para exercer sua espiritualidade. E aí a maioria dos assentamentos deles eram terras invadidas. E hoje em dia o poder público cobra isso. Cadê a escritura? Que escritura? Essa população não podia sequer ser considerada pessoa, que dirá ter uma propriedade. Então, enquanto a gente não revisita e não pensa como instituição, e aí não é mais o indivíduo, é a instituição que começa a promover a igualdade de gênero, que começa a promover a igualdade de raça, e eu, nesse meu lugar, de quem atua nos municípios, eu vejo a potencialidade dos municípios nesse papel. Porque é nesse papel do dia a dia que a gente pode cobrar as políticas públicas, os planejamentos estratégicos, as leis orçamentárias do nosso país. Porque muitas vezes a gente vê projetos muito bacanas e tudo, mas não cabem no orçamento, porque não foram previstos. Muitas vezes a gente vê projetos essenciais para as crianças, mas no fundo que a gente recebe de fundo a fundo, de transferências de recursos federais para recursos municipais, essas verbas não estão carimbadas por esse fim. Então, eu acho que está na hora também da gente começar a entender a operacionalização dessas políticas públicas. Para dentro dessa operacionalização, a gente discutir gênero e raça. A gente tem que beber na fonte da teoria, mas tem que partir. Doutora Kari, por favor, a palavra é sua. Que desafio falar a partir desse local, Pensar em legitimidade democrática, pluralismo do nosso judiciário hoje é um desafio grande, O respeito ao judiciário, ele vem, não só o judiciário, mas o respeito aos poderes, ele vem muito se você conseguir se enxergar ali, naquele cenário. E aí, como que povos indígenas se enxergam em um judiciário, considerando que até 1988 nós éramos tutelados, não tínhamos legitimidade para atuar nem em causa própria? Como que você se enxerga em um judiciário que quem representava você era um órgão do Estado que muitas vezes tinha interesses conflitantes? Então,
pensar a advocacia indígena hoje, porque não é a CARI, não é a advogada CARI, mas é um coletivo de lideranças e advogados que vem num processo de construção coletiva. Eu estou aqui porque uma comunidade me apoiou para que eu me formasse e pudesse atuar nessa causa, é pensar em construções de pontes entre o judiciário e os povos que realmente constroem esse país. Né? Nós precisamos repensar constantemente a perspectiva do judiciário a partir desses olhares diversos que a gente tem no Brasil. E aí é extremamente desafiante você pensar isso a partir dessa diversidade que eu coloquei de 305 povos indígenas. Porque quem aqui nunca ouviu falar dos índios? Todo mundo conhece como os índios. Estou errada? A maioria aqui conhece como os índios. Mas não sabe que é Munduruku, Guajajara, Yanomami ou Apixana, que são diversidades totalmente diferentes, que não são os índios, né? E que dentro desses índios existem as mulheres, os idosos, as crianças, existem as interseccionalidades. E foi uma estratégia colonial universalizar, e aí eu compreendo como a doutora Melina coloca nesse processo de universalização, porque cria a categoria universalidade e joga todo mundo lá dentro. E aí tem o processo de silenciamento. Nesse cenário de universalização, porque a política indigenista até 1988 era qual? Integracionista. Era transformar, ajudar os indígenas nesse processo de evolução. E a partir dessa política, se você olha um pouco para trás, se você observa a estratégia dessa política, ela é extremamente violenta, porque ela silenciou todos esses processos internos. Ela buscou silenciar toda a diversidade. É muito recente no Brasil você ouvir falar em política pública para a mulher indígena. Por quê? Ou nós escolhemos ser indígenas, ou nós escolhemos ser mulheres. Como se nós não tivéssemos o direito de sermos mulheres indígenas. Aí imagina uma atrevida que é advogada. E aí, quem sabe, um dia ainda ser magistrada, né? Quem sabe? Mas imagina o atrevimento da pessoa colocar uma intersecção acima da outra e romper com todo esse processo. Se eu tenho um Estado que ele estrategicamente silencia a minha existência, como que eu consigo dialogar minimamente com isso? Então, por não se enxergar nesse judiciário brasileiro, pelo menos até 1988, é que os povos indígenas vêm num processo também de autonomia, de incidência fortificada num campo extracomunitário, porque até 88 a nossa luta era dentro do território tentando sobreviver. A política integracionista, ela não tinha outra perspectiva senão violentar os corpos e as identidades indígenas em um processo de apagamento. Então, quando a gente conquista direitos mínimos na Constituição de 88, nós conseguimos alçar a nossa voz um pouco mais para o campo extracomunitário. A gente consegue alertar o mundo e dizer: somos sociedades complexas, nós não somos os índios, nós somos os Guajajaras, os Yanomamis e os Mundurucus. E é nesse processo que a advocacia indígena vem. Agora, se é difícil discutir com a Suprema Corte essas especificidades, imagina no âmbito dos estados. Eu consegui explicar para os magistrados que não se aplica mais a perspectiva integracionista do Estatuto do Índio. Explicar para um magistrado que a identidade indígena ela não é comprovada por falar português ou não, ou por ter um documento oficial ou não. Tem muito magistrado Brasil afora que julga as causas nessa perspectiva. Ah, você fala português? Então você não é mais indígena, não. Indígena, não. De acordo com o Estatuto. Não conseguem fazer a releitura da legislação a partir da Constituição de 88. E esse tem sido o nosso desafio. Por muito tempo, nos colocar em um lugar de não existência e os povos indígenas, enquanto sujeito de direito, têm buscado esse recorte, principalmente nos tribunais superiores, mas também no âmbito dos estados, de dizer: somos indígenas, somos sujeitos de direitos. Todo indígena que você for dialogar sabe de cor e salteado o artigo 231 e o artigo 232 da Constituição Federal, porque ali está a base da nossa existência. Foi a partir dali que nós alcançamos o direito de continuar existindo enquanto indígenas. Então, o processo ainda é muito longo, doutora. É extremamente constrangedor estar em tribunais em que a todo momento a sua existência é questionada, em que a todo momento você está num processo de sensibilização e parece que a sociedade não consegue alcançar esse diálogo.
Nós passamos um ano dialogando com uma magistrada, informando. Eu até faço essa pergunta aqui. Algum de vocês sabe que existem povos indígenas isolados no Brasil? O pessoal está sabendo bem, que maravilha. E aí a magistrada, no fim de todo o processo de diálogo, que durou um ano, ela virou para a gente e perguntou: e agora, como que eu faço para citar o isolado? A gente passou um ano dizendo que são sociedades autônomas, que elas estão em um processo de isolamento voluntário, que elas decidiram que iam se organizar assim, que qualquer tipo de contato nosso com ela pode exterminar todo o grupo, que etc. Relatamos todo o processo para, no final, ela chegar e fazer essa pergunta. Então, o judiciário, infelizmente, ele ainda não conseguiu absorver a evolução que trouxe a Constituição Federal de 1988, e aí o nosso papel, enquanto advogados indígenas, construindo uma advocacia específica, é conseguir construir essas pontes e tentar sensibilizar o Brasil para essa outra realidade. Esse ponto que você citou, doutora Kari, do judiciário, dessa questão da legitimidade, né, do espelho, de se reconhecer, de ver, é algo de fato muito importante nessa busca e nessa ocupação das mulheres por esses espaços, porque são esses espaços que constroem o direito que vai ser aplicado às mulheres indígenas, às mulheres negras, às mulheres trans, né, e enfim, toda a pluralidade do que é ser mulher. A icônica juíza da Suprema Corte norte-americana já falecida, juíza Justice Ginsburg, quando perguntada, né, a ela, mas o que você quer? Quando é que você vai parar? Ela respondia: eu vou parar quando do meu lado, nesse banco de julgamento, estiverem mais 8 mulheres. Né? E nós temos, de fato, uma realidade muito mais complexa, né? Não que a realidade norte-americana também não seja cheia de complexidades às mulheres, mas acho que nós vivemos, sobretudo nas últimas semanas do mandato da ministra Rosa Weber, nós vivemos e sentimos na pele a importância de ter mulheres nesses espaços. Né? E aqui me permite citar, sobretudo, a discussão no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, com relação à paridade para promoção de magistradas. Né? Nós sabemos que no primeiro grau nós já temos, né, falando, obviamente, muito mais de mulheres brancas, mas nós temos aí quase que paridade do ingresso de homens e mulheres, mas quando a gente vai para os tribunais, nós temos unidades da Federação no Brasil que têm tribunais compostos exclusivamente por homens, em que não há uma desembargadora mulher. Por quê? Porque os critérios de merecimento e antiguidade foram pensados por homens para homens, e é um sistema que os beneficia. Né? Obviamente, essa discussão gerou um debate bastante grande, né? Inclusive com repercussões aí extra-autos, né? Tivemos aí inclusive manifestações em periódicos jurídicos de colegas dizendo que ter cromossomo XX ou XY geraria uma vantagem indevida para as promoções, mas, de toda maneira, o CNJ avançou, né? Avançou, sobretudo, no que diz respeito ao reconhecimento da promoção por mérito, porque, obviamente, a gente sabe quais são os espaços onde esse mérito é decidido e quem frequenta esses espaços. E a outra decisão, que acho que também é muito importante em termos de defesa dos direitos das mulheres, dada pela ministra Rosa Weber num de seus últimos atos no Supremo Tribunal Federal, foi o voto proferido na DPF 442, que fala sobre a descriminalização do aborto, que é um tema fundamental, né, das mulheres, sobre a autonomia do próprio corpo, sobre liberdade reprodutiva. E é fundamental, esses dois exemplos, a meu ver, nos dão aí a prova empírica da importância de termos mulheres lá julgando para as mulheres, julgando com perspectiva de gênero. Lembrando que essa, obviamente, não é uma obrigação só das mulheres, essa é uma obrigação de todas e de todos nós, e não só dos magistrados, porque não se julga com perspectiva de gênero se não há uma advogada ou um advogado
trabalhando a perspectiva de gênero nos autos, sem a menor dúvida. Essa é uma obrigação, portanto, de todas e de todos aqueles que estão dentro do sistema de justiça, mas nós tivemos o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, primeiro numa recomendação, que depois, na presidência da ministra Rosa Weber, virou uma resolução para estabelecer que é dever do Poder Judiciário brasileiro julgar com perspectiva de gênero. Isso é muito relevante, né? Convém lembrar que isso, obviamente, também não é fruto do acaso, é fruto de uma condenação internacional do Estado brasileiro, no caso da morte de uma jovem nordestina, periférica, negra, que foi morta, cuja investigação da sua morte foi marcada pela revitimização, pelos estereótipos, por todas as estruturas de patriarcado que incidiram em discriminações estruturais e institucionais, marcado ainda por um elemento, né, ainda mais agudizante nesse caso, que era o fato de ter sido um parlamentar a ter matado Márcia Barbosa, e ele valeu-se dos sistemas de imunidades para ficar impune. Como decorrência deste caso específico, a Corte Interamericana, como já tinha feito em outros casos contra o México, como já tinha feito em outros casos contra outros países da nossa região, condena o Poder Judiciário a adotar uma perspectiva de gênero para que as mulheres não tenham que passar pelo que Márcia Barbosa passou após a sua morte, pelo que os familiares de Márcia Barbosa passaram após a sua morte. Portanto, é fundamental que nós nos apropriemos, né, todas e todos ocupantes aí desses espaços dentro do sistema de justiça, que nos apropriemos dessa lógica de julgar com perspectiva de gênero. E com isso, eu passo a palavra mais uma vez, tanto à doutora Kari quanto à doutora Lilian, para que possam nos dar aí o seu último comentário, trabalhando com essa perspectiva, né, à luz das suas vivências, da sua potente, militante advocacia, o que significa julgar com perspectiva de gênero. Nossa, o que significa julgar com perspectiva de gênero? Bom, eu vou fazer uma fala que não da perspectiva de uma advogada indígena, mas senão de uma advogada, mas senão de uma indígena, né? Para mim é uma falácia muito grande você acreditar que as pessoas chegam em um cenário de imparcialidade a ponto de que as suas vivências, os seus históricos, as suas realidades não influenciem na forma como ela vai decidir, como ela vai defender. Então, da perspectiva indígena, para nós isso é uma falácia, porque tudo que você vivenciou, tudo que constrói o seu caráter, tudo que constrói a sua história, tudo que forma você enquanto ser humano, enquanto profissional, etc., naturalmente, em alguma medida, aquilo vai influenciar você nas decisões que você toma. Então, é muito difícil, doutora, imaginar que exista a possibilidade de que homens, e tão somente homens brancos, com perdão aos homens brancos, queremos estar juntos, mas com um pouquinho mais de colorismo dentro desse cenário, consigam julgar com imparcialidade, com respeito, considerando toda essa diversidade, de forma a compreender e fazer justiça dentro desse cenário. Para nós, povos indígenas, uma defesa que a gente tem feito muito, por exemplo, seria da doutora Joênia Wapichana no STF. Por que ter uma indígena ali? Só um indígena tem capacidade para julgar uma causa indígena? Só uma mulher tem capacidade para julgar ou defender uma causa envolvendo uma mulher? Não é isso. Mas o processo de sensibilização, ele passa principalmente por você partilhar a cadeira do lado com quem é diverso de você. É muito confortável você sempre partilhar a cadeira do lado com quem pensa igual, com quem veio num processo de construção igualitário na perspectiva que você tem de pensamento, de existência, de vida. Que tipo de julgamento, que tipo de justiça é essa que tem um olhar só? Que tipo de fazer justiça é essa que não consegue
ampliar o seu campo de visão. E aí, o curso natural, novamente, não é a resposta, não é o resultado. Nós precisamos continuar insistindo para que, imediatamente, nessas cadeiras, e aí eu falo no sistema de justiça como um todo, sejam os magistrados, sejam os advogados, as advogadas, que nas cadeiras do lado, nós possamos ter, como nós estamos aqui, pessoas diferentes, que pensam diferente e que possam provocar essa diversidade. O maior problema e o maior erro do Brasil, que eu considero, é porque o Brasil tentou implementar estratégias e sistemas de países em que não deu certo para a perspectiva de diversidade. Então, o Brasil sempre achou que a diversidade é um problema. Quem nunca ouviu dizer que esses índios, esse mimimi desses índios, aí tudo é diversidade agora, e etc., falando um palavreado bem comum. A maior parte da população acha que diversidade é o problema, mas a nossa diversidade é a riqueza desse país. A diversidade é a solução. Enquanto o Brasil não compreender que as suas raízes negras, as suas raízes quilombolas, as suas raízes indígenas e que as mulheres são parte da solução, vai se continuar aprofundando um problema. Então, não tem como dar uma resposta para a senhora enquanto nós não estivermos em situação de igualdade sentado nas cadeiras. É preciso que as cadeiras estejam com faces diversas, porque senão nós não conseguimos avançar. Bom, eu acho que eu vou tentar reunir, né, tudo o que foi dito aqui na lógica de rede, né? A gente está hoje falando tanto em conexões, né, em modernidade, em inovações, porque a gente tem que pensar, a gente quer inovar para ir para onde, né? Porque se for para um abismo, é melhor até que a gente vá na lógica analógica, né? Vá devagarzinho, né? E nessa lógica de rede, primeiro, o julgar em perspectiva de gênero, para mim, é o direito reconhecer que ele não dá conta disso sozinho. Enquanto a gente não tiver o direito que trata dos conflitos humanos, que tratam das demandas humanas, não entender que ele precisa se conectar com as outras fontes de saber para dar conta de um problema tão complexo, a gente não avança, né? Nós temos a questão jurídica, que é essencial, mas essa questão jurídica precisa se alinhar com outras vozes, por isso que eu elogiei aqui o trabalho feito pela instituição que Kari representa. A gente precisa entender, a gente precisa... Eu estou aqui no meu lugar de um letramento racial, mas eu pouco sei sobre a realidade indígena. E na hora que um processo chega para mim, que trata sobre isso, em uma cidade, eu não dou conta de sozinha resolver isso. Enquanto a gente não entender que a gente precisa usar a lógica que a gente traz muito no contexto africano, que é a lógica do Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? E eu gosto sempre de pensar na perspectiva do passado, eu sou porque nós fomos, né? Se hoje nós estamos aqui, né? Muitos povos que foram citados aqui construíram esse país, a gente precisa entender isso. Eu sou do que eu estou aqui, e é por isso que eu preciso me conectar com outras redes, inclusive com a sociedade civil, inclusive com os movimentos, inclusive com o terceiro setor, que é uma área que eu sou extremamente entusiasta, porque essas entidades, essas organizações da sociedade civil, por exemplo, na pandemia, quando todos diziam fique em casa, eram essas instituições que iriam fazer os trabalhos na rua, né? E a pandemia foi um problema de saúde pública, então não adiantava eu me proteger no meu alto apartamento, em casa, porque era uma epidemia que estava atingindo a todos e todas. E a sociedade civil foi essencial nesse processo. Então, a gente precisa, como direito, reconhecer isso. E o eu sou do futuro, que é quando a gente segue, e seguiremos. A gente precisa seguir com o norte. E quando a gente traz aqui a questão da diversidade, a questão da reparação, a gente tem que sair de um discurso como se a gente precisasse disso. Se a gente precisasse da população negra, se a gente precisasse da população indígena, se a gente precisasse das mulheres, não é a gente que precisa. São eles que precisam de nós, são as universidades que precisam de nós, é a sociedade que precisa de nós, porque para problemas complexos é preciso diversos olhares.
Então, o direito, que é esse direito, né, de corajosos, o direito como uma função essencial da justiça, né, os 35 anos da nossa Constituição nos traz essa responsabilidade de nós que estamos nesse direito, sermos essa luz que guia a gente para um lugar, de fato, de transformação. E eu acho que, enquanto a gente não tiver a lógica de rede, de trocas de saberes e de conhecimentos, inclusive vivenciais, né, da escrevivência, como fala Conceição Evaristo, a gente não consegue avançar. Então, realmente, Maria Helena, você está de parabéns. Eu me sinto muito honrada, né, de estar aqui com alguém que representa como você, Karen, porque eu pouco soube. Na minha escola, que tive todo o privilégio de poder cursar uma escola, muitas, né, crianças negras que estão aí, Brasil afora, não tiveram esse privilégio. Eu não soube sobre vocês, não soube sobre sua história. Você vai falando aí dos povos, eu fico aqui curiosa, mas eu não sei, né? Isso é uma das grandes agressões que existe em nosso país, né? Então, eu acho que Curitiba está de parabéns em nos proporcionar um momento tão rico. Há 37 anos atrás, uma das mais importantes pensadoras brasileiras falava à Assembleia Nacional Constituinte. A Lélia Gonzalez foi à Assembleia Nacional Constituinte para defender o que virou o artigo 5º, inciso 1º da nossa Constituição, para defender o sentido da igualdade de gênero. Essa semente que foi plantada há 35 anos atrás, com o esforço, a luta de tantas mulheres que nos precederam, né, de tantas potências como Lélia Gonzalez, as constituintes brasileiras que firmaram, né, aquela carta, as Anas, as Marias, aquele documento histórico tão importante que nos serve de guia, hoje, 35 anos depois, para colocar, no sentido da igualdade constitucionalmente garantida, o direito à diferença, o direito à pluralidade, porque é essa a igualdade que a nossa Constituição de 88 abraçou. Eu só tenho a concluir esse painel que expressar a minha mais imensa gratidão por ter podido participar desse momento. Então, agradeço imensamente a nossa seccional da OAB, doutora Marilena, doutora Marion, doutora Sabrina, que me fizeram chegar a esse convite. Muito obrigada. Saio desse painel não apenas entusiasmada, mas com a alma energizada para responder aquela pesquisa que eu antes citava, que nos dizia que demoraremos ainda séculos para alcançar a igualdade de gênero, para dizer que com o exemplo, a luta e o protagonismo de mulheres como a doutora Kari Guajajara e como a doutora Lilian Azevedo, nós não vamos aguardar. A igualdade de gênero é uma luta de todas, de todos e de todos nós, e é uma luta urgente. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação das doutoras, por esse painel extremamente importante para a nossa sociedade. Este foi o segundo dia da 8ª Conferência da Advocacia Paranaense, a voz da advocacia sem fronteiras. Neste momento, vamos fazer a foto.
Lembrando, pessoal, que amanhã tem mais. E para conferir a nossa programação completa, entre no site conferencia.oab.org.br. Acompanhe agora o vídeo que nós vamos mostrar aqui com os principais momentos desta conferência. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.